Capítulo 897 – Descoberta louca. Depois de não conseguir identificar a fonte da energia maligna na floresta, os três retornaram ao Xuange desapontados. No momento, o Undead Mage Azelbank havia chegado a Xuange depois de usar o sistema de teletransporte de longa distância. Fei não perdeu tempo e voltou para a floresta poluída com Azelbank, torres e 100 soldados de elite. Isso não é mágica dos mortos-vivos, concluiu o Azelbank após observar cuidadosamente o ambiente e executar alguns testes. Como um dos anciãos de alto nível do antigo Palácio dos Mortos-Vivos, o entendimento do Azelbank sobre a magia dos mortos-vivos no continente Azeroth alcançou outro nível. Sua força atual havia retornado ao Reino do Sol Ardente de nível intermediário, muito próximo ao seu pico anterior. Ele poderia ser considerado um dos magos mortos-vivos mais experientes. Desde que o Azelbank disse isso, Fei tinha certeza de sua própria hipótese agora. Uma energia tão assustadora e sombria. É a minha primeira vez vendo isso. Que eu saiba, nenhum documento neste continente jamais registrou esse tipo de energia. Deus! É inacreditável. Parece que existe apenas para assassinato e destruição. Azelbank era experiente e sábio, mas ainda estava chocado com o poder aterrador dessa energia. De uma chance. Veja se você consegue descobrir alguma coisa depois de matar essas criaturas demonizadas e mutantes. Fei pediu a Azelbank, torres e os 100 soldados de elite que matassem alguns dos monstros mutantes da floresta, mas a descoberta o intrigou ainda mais. Ninguém foi capaz de detectar esse tipo de energia que vazaria dos cadáveres dos monstros, muito menos absorvê-lo. Parece que só eu posso sentir esse tipo de energia. O que eu esqueci? Ou sou único de alguma maneira? Fei ponderou. Que efeito esse tipo de energia terá sobre mim depois que eu o absorver? Posso realmente usá-lo? Além disso, tudo isso está relacionado àquele deus que o imperador Kerimov de Anji revelou antes de sua morte. Esse deus é um senhor do mal do diabo Vorud. Fei decidiu descobrir tudo primeiro. A tropa expedicionária permaneceu temporariamente acima dessa floresta consumida pelo poder do mal e das trevas, e todos no Xuange estavam em alerta. Antes de se mudar para o Império Anji, Fei iria purificar completamente essa floresta. No momento, seu personagem Paladin estava no nível 100 do modo inferno. Embora isso não fosse uma tarefa muito difícil, foram necessários 2 a 3 dias. Antes de fazer isso, Fei usou os beija-flores treinados para passar ordens ao Letterofs, pedindo que movessem toda a mão de obra nas cidades ao redor desta floresta para investigar a fonte da mutação e poluição. Com tudo isso planejado, Fei retornou à floresta sozinho. Diante dele estava a floresta sombria e aterradora, cheia de perigos e criaturas mortas-vivas. Fei deu um passo à frente e chamas de energia dourada brilharam ao seu redor. Um novo conjunto de armadura apareceu sobre sua túnica branca, e Fei se transformou em um grande paladino que usava corona, ornate armor e var travelers boots. Em uma de suas mãos estava Vortex Shield, e na outra estava Caduceus. Este foi o conjunto de itens do Griswold's Legacy para paladinos. Esses foram os itens que o mais ilustre paladin, Griswold, usou no Diablo Vorut. Qualquer paladino com esses itens seria capaz de liberar a quantidade máxima de energia. Com uma luz santa e dourada ao seu redor, Fei cantou as orações solenes da batalha e usou a Paladin Skill, Limpeza. Uma quantidade infinita de energia luminosa surgiu no corpo de Fei, expandindo-se em todas as direções como ondas gigantes. Como o centro da energia da luz, Fei parecia um deus que estava andando no mundo mortal. Onde quer que fosse, a escuridão era purificada, o mal punido e o frio disperso. Luz e esperança envolveram esta terra novamente. O poder de um paladino nível 100 do modo inferno era inimaginável. Sob o empoderamento do conjunto de itens de Griswold's Legacy, a força de Fei estava em pé de igualdade com um semideus. Esta foi a primeira vez que Fei liberou toda a sua força depois que ele passou pelo realm de Diablo Vorut como seu personagem paladin.
A energia vasta e santa envolveu uma área de 50 quilômetros ao seu redor. Olhando de cima, parecia que um deus havia aparecido no chão. Raios de energia escura evaporavam do ar como fumaça negra criada pelas chamas. Todos os animais e plantas mutantes demoníacos, dentro da cobertura do poder de Fei, choramingavam e lutavam contra a dor antes de morrer rapidamente. Esse era o limite de Fei. Essas criaturas que eram controladas pela energia escura e maligna já haviam morrido. Embora o paladim fosse poderoso, Fei não poderia revivê-los. A única coisa que o rei poderia fazer era salvar suas almas e permitir que descansassem em paz. As orações sagradas e solenes da batalha ressoaram por toda a região. A habilidade do paladino, limpeza, emitiu uma quantidade ilimitada de poder divino quando Fei liberou toda a sua força, e a vasta aura se dispersou na área junto com a energia, criando um fenômeno no céu. Se alguém estivesse olhando para longe de longe, veria vagamente muitos anjos sagrados e perfeitos agitando suas asas brancas e brilhantes enquanto dançava e cantava na luz sagrada. Essa era a ilusão que as habilidades do paladim poderiam criar após serem dominadas e usadas com força total. De fato, todos os personagens de Fei do Diablo Vorut criariam efeitos extravagantes quando usados no mundo real. As chamas extravagantes e o poder aterrorizante sempre poderiam criar fenômenos inimagináveis, completamente diferentes dos efeitos visuais simples e grosseiros do jogo original. Os efeitos no mundo real foram centenas de vezes mais impressionantes em comparação com o jogo. No céu, todos os Xuanji ficaram chocados com o que estavam vendo. Para muitos deles, foi a primeira vez que viram o rei soltar toda a sua força, e eles sentiram que suas mentes estavam marteladas. Até o Azelbank, que era um Lorde do Sol Ardente, o guarda de Fei Torres e Caim Yakara, que pensavam conhecer bem o Fei, ficaram surpresos ao ver isso, muito menos os soldados de elite. Para as pessoas que vivem no continente de Azeroth, o poder que Fei estava demonstrando estava próximo dos deuses que viviam na Era Mítica. Para Caim Yakara, Fei estava próximo dos anjos que controlavam o poder do céu e lutavam contra o inferno. Nenhum deles sabia quando o rei obteve esse poder proibido que poderia rivalizar com os deuses. Nesse momento, eles subitamente perceberam que o poder desse homem havia ido além de suas imaginações mais loucas. Foi inacreditável. O tempo passou rapidamente. Assim como ele havia estimado, o rei usou 2 dias inteiros e finalmente purificou essa floresta. Embora o personagem paladim de Fei tenha sido poderoso, esse processo foi trabalhoso. Fei usou mais de 100 garrafas de poção de rejuvenescimento total para reabastecer sua resistência em mana, e ele ainda estava exausto ao máximo depois que isso foi feito. Isso equivalia a lutar contra um oponente que estava no seu nível por 2 dias inteiros sem dormir. No entanto, Fei não se arrependeu de fazer isso. O motivo foi que ele descobriu algo louco. Ele nem podia acreditar no começo.